Imagina acordar daqui a 5 anos, olhar para a sua vida e perceber que no fundo nada mudou. Mesmos problemas, mesmos padrões, mesmas relações que te drenam, mesma sensação de eu poderia estar em outro lugar, só que o tempo passou. Se essa imagem te deu um incômodo aí dentro, fica comigo, porque hoje eu quero te mostrar 7 atitudes inspiradas na psicologia de Carl Jung que podem realmente mudar o rumo da sua vida, não como promessa mágica, mas como mudança profunda de postura interna. Antes de começarmos, eu já quero alinhar uma coisa com você. Vencer na vida, aqui, não tem nada a ver com virar uma máquina de produtividade, ganhar rios de dinheiro ou postar foto de sucesso no Instagram. Vencer, do jeito que Jung enxergava, tem a ver com se tornar mais inteiro, menos dividido, menos escravo de feridas antigas que ficam escolhendo por você. É conseguir olhar para a sua própria história e sentir: eu estou vivendo uma vida que faz sentido para mim, não só seguindo um roteiro imposto. A primeira atitude para mudar e vencer na sua vida é parar de fugir de si mesmo. Parece abstrato, mas é muito concreto. Jung dizia que aquilo de que você mais foge dentro de você é justamente o que mais te controla por trás. Traduzindo, enquanto você continuar correndo das suas emoções, dos seus medos, dos seus ciúmes, da sua inveja, da sua tristeza, isso tudo vai continuar dirigindo a sua vida no piloto automático. Fugir pode ser se anestesiar com trabalho, com rolê, com série, com celular, com qualquer coisa que te impeça de sentir. A atitude aqui é a coragem de começar a se encarar sem tanta maquiagem. Perceber quando você está só se distraindo, quando está só se ocupando para não encostar em algo que dói. Isso parece pequeno, mas é um divisor de águas. Porque o dia em que você senta e diz: ok, eu tô com medo, ok, eu tô com raiva, ok, eu tô carente, você para de ser empurrado por baixo da mesa por essas forças e começa a ter 1 milímetro de escolha. A segunda atitude é assumir responsabilidade pela própria história, sem cair no auto-ataque. Tem uma frase de Jung que é dura, mas libertadora. Aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Enquanto tudo na sua vida é culpa do outro, do pai, da mãe, do ex, do chefe, do governo, de Deus, você fica frágil. Porque se o problema está sempre fora, a solução também está sempre fora. Assumir responsabilidade não é dizer a culpa é minha, eu sou um lixo. Isso é só mais uma forma de se agredir. Assumir responsabilidade é conseguir olhar para suas escolhas com honestidade. Quem foi que aceitou esse relacionamento sem limites? Quem foi que ficou nesse trabalho tóxico tanto tempo? Quem foi que se traiu repetidas vezes? E ao mesmo tempo, lembrar: eu fiz isso com os recursos que eu tinha naquela época, com as feridas que eu carregava. Quando você une responsabilidade com compaixão por si, você para de ser vítima da vida e começa a ser autor. E, sinceramente, essa é uma das atitudes mais poderosas para virar algum jogo interno. Se em algum momento do que eu estou falando aqui você já se identificou, se alguma ficha começou a cair, eu já te peço, se inscreve no canal e ative o sininho. Aqui é um espaço para você continuar esse processo, sem romantização, sem papo de pense positivo que tudo muda, mas com profundidade e pé na vida real. E aproveite e já vai pensando: qual foi a última situação em que você percebeu que fugiu de você mesmo ou colocou toda a culpa fora? Depois me conta nos comentários, porque isso não só me ajuda a saber por onde te acompanhar, como também mostra para outras pessoas que elas não estão sozinhas. Vamos para a terceira atitude, que é muito junguiana. Observar seus padrões como se você fosse o investigador da própria vida. Jung trabalhava muito com a ideia de que o inconsciente se revela em repetições. Ou seja, aquilo que dá loop na sua vida. Sempre atrair o mesmo tipo de pessoa, sempre se sabotar na hora que as coisas começam a dar certo, sempre escolher o chefe controlador, sempre virar o salvador da família. Não é azar, não é coincidência, é material. A atitude aqui é mudar de postura. Em vez de só reclamar do padrão, você começa a observar. O que essas pessoas têm em comum? Em que momento eu começo a me perder em mim mesmo?
O que eu sinto na véspera de tomar uma decisão que depois eu me arrependo. Quando você se coloca no papel de investigador, em vez de réu, você tira o peso da culpa e coloca o foco na curiosidade. E curiosidade é uma das chaves mais importantes para o autoconhecimento real. Vou te dar um exemplo simples. Imagina alguém que vive jurando que quer um relacionamento saudável, mas quando encontra alguém que realmente respeita, cuida, é disponível, essa pessoa perde o interesse rapidinho. Mas se aparece alguém instável, cheio de jogo, distante, ela se apaixona perdidamente. Se essa pessoa não vira investigadora, ela vai seguir dizendo: homem ou mulher não presta, sempre acontece isso comigo. Se ela encarna essa atitude que eu estou te propondo, ela começa a se perguntar: por que o caos me parece mais familiar do que a tranquilidade? E dali ela talvez chegue em memórias de infância, no tipo de amor que aprendeu, nas associações que fez entre amor e sofrimento. É aí que o jogo começa a poder mudar. Se você começou a se perceber mais nas suas fugas, nas suas justificativas e nos seus padrões repetidos, já dá para ir para a quarta atitude para mudar e vencer na sua vida. Aprender a escutar o que você sente, em vez de só obedecer o que você pensa. Jung não era contra a razão, longe disso. Mas ele via o quanto a gente usa a mente para justificar coisas que, no fundo, nasceram de medos e necessidades emocionais. A atitude aqui é começar a dar um pouco mais de autoridade para o que o seu corpo e as suas emoções estão tentando dizer. Por exemplo, racionalmente você jura que está tudo bem naquele relacionamento, mas toda vez que vê o nome da pessoa aparecer no celular, o seu estômago trava. Racionalmente você diz que é só uma fase naquele trabalho, mas domingo à noite você sente um aperto no peito, um desânimo que quase te dá vontade de chorar. Em vez de só passar por cima disso com frases prontas, é assim mesmo, tem gente pior, eu que sou sensível demais, a atitude madura é parar e perguntar: o que exatamente esse incômodo está tentando me mostrar? Às vezes não é para sair largando tudo, mas é um pedido interno por limite, por conversa honesta, por mudança de postura. Outras vezes é um sinal bem claro de que você está se traindo pesado. Vencer aqui é parar de tratar o que você sente como um inimigo e começar a ver isso como um sistema de orientação. Não é seguir cegamente qualquer emoção, mas é incluí-las na mesa, em vez de deixá-las trancadas no porão decidindo por baixo. A quinta atitude é encarar sua sombra sem transformar isso num tribunal interno. Na linguagem de Jung, sombra é tudo aquilo que você é, mas não quer ver. Agressividade, inveja, vaidade, dependência, arrogância, necessidade de controle, vitimismo e também qualidades que você esconde como força, criatividade, coragem, sensualidade. O que acontece quando você não quer reconhecer nada disso? Você começa a projetar, vê no outro aquilo que não aceita em si mesmo. Odeia gente controladora, mas vive tentando controlar tudo. Detesta gente carente, mas fica implorando por migalha emocional. A atitude aqui é um pouco mais corajosa e um pouco menos dramática. Admitir para si mesmo em situações concretas: eu estou com inveja, eu estou possessivo, eu estou me fazendo de vítima, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Sem novela, sem se chamar de monstro, só reconhecer. Porque a partir do momento que você admite uma sombra, você pode escolher o que fazer com ela. Você pode conversar sobre o ciúme em vez de vasculhar celular escondido. Você pode usar a sua agressividade para colocar limite em vez de explodir e destruir tudo. Você pode reconhecer a sua tendência de se anular e, pouco a pouco, começar a se posicionar. Isso é muito diferente de ficar se julgando em silêncio e fingindo que é evoluído. Agora vem o ponto. A sombra não some porque você não olha para ela. Ela atua, e atua muito, nas suas decisões. Só que, em vez de aparecer como uma escolha consciente, ela aparece como explosão e sabotagem. Impulso. Vou te mostrar. Imagina alguém que passou a vida inteira sendo bonzinho, engolindo raiva, evitando conflito.
Conscientemente, essa pessoa se orgulha. Eu sou calmo, eu não guardo rancor. Mas um dia, numa situação aparentemente pequena, uma crítica no trabalho, um comentário atravessado do parceiro, essa pessoa explode de um jeito desproporcional. Fala coisas que nunca tinha dito, toma decisões impulsivas, pede demissão de repente, termina um relacionamento no auge da raiva. Depois vem o arrependimento. Nem eu me reconheço. Quem decidiu ali não foi só a parte consciente, foi a sombra, cansada de ser ignorada, tomando o volante por alguns minutos. Outro jeito comum da sombra decidir por você é te sabotando para o seu próprio bem. Parece estranho, mas pensa comigo. Se lá no fundo você tem medo de se destacar porque aprendeu que quem se destaca é atacado, invejado, excluído, a sua sombra pode dar um jeito de te manter protegido. Como? Te fazendo procrastinar antes de uma oportunidade importante, te fazendo esquecer prazos, te fazendo adoecer bem na semana de uma apresentação. Na superfície você diz, nossa, como eu sou desorganizado, eu sempre estrago tudo. No nível da sombra, existe um movimento de proteção. Se eu não deixar você crescer tanto, você continua seguro. É uma lógica distorcida, mas é uma lógica. Percebe a complexidade? De um lado, a persona te empurra a tomar decisões para manter uma imagem. Do outro, a sombra interfere nas decisões para tentar te proteger de dores antigas, ainda que isso signifique te limitar, te sabotar. E você, no meio disso tudo, se sente dividido, confuso, sem entender por que continua repetindo os mesmos padrões, por que escolhe pessoas parecidas, trabalhos parecidos, saídas parecidas. É aqui que começa a aparecer a importância de trazer essas forças para a consciência. Não é sobre acabar com a persona ou eliminar a sombra. Isso seria impossível. É sobre reconhecê-las. Talvez, em algumas situações, faça sentido você usar sim a sua persona profissional, aquela versão mais segura e formal de você. Em outras, talvez você perceba que está dizendo sim de novo só para manter o rótulo de legal. E, conscientemente, escolha experimentar dizer não, mesmo tremendo por dentro. Talvez você comece a perceber os sinais da sombra chegando, aquela irritação acumulando, aquela vontade de jogar tudo para o alto e, em vez de esperar explodir, você se permita colocar limites antes. Quando Jung fala de self, ele está apontando para algo em você que é maior do que os papéis que você desempenha e maior do que os impulsos que te atravessam. O self não é a sua persona, mas também não é só a sua sombra. É como se fosse um eixo interno, um centro organizador que sabe que você é capaz de ser forte e frágil, gentil e firme, racional e emocional, sem que uma parte precise anular completamente a outra. O processo de individuação que Jung descreve é justamente esse caminho, de ir se tornando quem você é, integrando os pedaços, em vez de viver dividido entre o que mostra e o que esconde. Na prática, o que isso tem a ver com as suas decisões? Tem tudo, porque enquanto você está identificado apenas com a persona ou perdido na sombra, você reage. Quando começa a se aproximar do self, você responde. Reagir é automático. Alguém te critica, você imediatamente se encolhe ou ataca. Responder é ter 1 segundo de consciência. O que isso me ativa? Como eu quero lidar com isso agora? Esse 1 segundo de consciência é pequeno, mas ele muda destinos. Vamos trazer para o concreto. Imagina que você está num relacionamento, em que toda vez que o outro se afasta um pouco, sua mente entra em pânico. O roteiro antigo diz, se ele se distancia porque você não é suficiente, porque vai te abandonar, a decisão automática ditada pelo inconsciente seria mandar 1000 mensagens, pressionar, implorar, ou ao contrário, se fechar todo e fingir que não liga. Integrar um pouco mais a sombra aqui
pode ser algo como: ok, eu reconheço que essa situação aciona o meu medo de abandono, que vem de muito antes dessa pessoa. Eu estou morrendo de vontade de me agarrar, mas a partir do meu centro, o que eu escolho fazer? Talvez você ainda mande uma mensagem, mas já não é mais aquela mensagem desesperada, tentando controlar o outro. É uma mensagem que também cuida de você. Pode ser: quando você se afasta assim, eu me sinto inseguro. Isso mexe com coisas antigas minhas. Então eu estou te falando para não ficar preso só na minha interpretação. Percebe a diferença de qualidade da decisão? Outro exemplo, no trabalho. O seu chefe te chama e faz uma crítica dura. O seu complexo de inferioridade acende na hora. Eu sou um fracasso. Sabia que não era bom o suficiente. A decisão automática poderia ser aceitar mais tarefas para compensar, ficar até mais tarde todos os dias, se atropelar tentando provar valor. Uma decisão um pouquinho mais alinhada com o self aqui, talvez comece com o reconhecimento interno. Isso doeu porque toca numa parte minha que se sente pequena desde sempre. Mas eu não sou só isso. O que objetivamente faz sentido fazer aqui? Às vezes a resposta vai ser melhorar algo no seu trabalho. Outras vezes vai ser colocar um limite ou até procurar outro lugar. Mas repara, agora a decisão não é só uma tentativa cega de fugir de uma dor antiga. É um movimento que leva em conta quem você é hoje. E aí entra um ponto importante. Integrar não é um evento, é um processo. Você não vai assistir um vídeo, reconhecer sua persona e sua sombra e magicamente começar a tomar todas as decisões da sua vida a partir do self. O que acontece na maioria das vezes é: você continua errando, continua repetindo o padrão, mas começa a perceber um pouquinho antes, ou logo depois. E esse logo depois já é valioso, porque toda vez que você revisita uma decisão sua com honestidade: por que eu aceitei aquilo? Que medo estava me guiando ali? Que personagem eu estava tentando sustentar? Você está trazendo um pedacinho do inconsciente para a luz. Por isso, uma prática simples que pode te ajudar muito é começar a se observar, especialmente nos extremos, nas situações em que você reage demais para o tamanho do gatilho e nas situações em que você sente que está se traindo. Nessas horas, em vez de só se julgar, tenta se perguntar: quem está decidindo aqui? Minha persona? Minha sombra? Ou algo mais inteiro em mim? Às vezes, a resposta honesta vai ser: fui pura persona. Eu disse sim só para ser aceito. Tudo bem. Reconhecer isso sem se massacrar já abre um caminho para que na próxima vez você talvez experimente um não. Outras vezes você vai perceber: foi sombra pura, eu explodi porque guardei coisa demais. De novo, perceber isso pode te incentivar a colocar pequenos limites antes de chegar no ponto de ruptura. E não subestime os pequenos testes do cotidiano, porque é aí que esse músculo é treinado. Decidir dizer não a um favor que você não pode fazer. Decidir não stalkear o ex naquela noite em que a carência aperta. Decidir não se justificar excessivamente quando alguém não gosta de você. Cada microdecisão em que você se aproxime um pouco mais daquilo que é verdadeiro para você e um pouco menos daquilo que é só medo ou máscara, fortalece esse eixo interno que Jung chamaria de self. Se esse tema faz sentido para você, se você sente que, de alguma forma, está cansado de viver no piloto automático, se perguntando depois: por que eu fiz isso de novo? Eu te convido a continuar essa caminhada comigo aqui no canal. Se inscreve, ativa o sininho, porque eu vou trazer outros vídeos aprofundando Jung, falando mais de sombra, de sonhos, de relacionamentos, mas sempre com esse pé na vida real, no que você sente aí dentro. E para fechar, eu quero te deixar com uma pergunta que talvez te acompanhe pelos próximos dias. Qual foi a última grande decisão da sua vida que, olhando com calma, você percebe que não foi você inteiro que tomou? Foi a sua persona? Foi a sua sombra? Foi um medo antigo?
Se você quiser compartilhar, escreve nos comentários. Não precisa expor detalhes, mas fala em qual área isso mais aparece. Trabalho, família, amor, decisões sobre você mesmo. Ler essas histórias, além de me ajudar a entender por onde te acompanhar, também faz você perceber que não está sozinho nessa bagunça bonita que é ser humano. E talvez, pouco a pouco, isso já seja um movimento de individuação. Sair da ilusão de que você é só um personagem e começar